Os Apócrifos. Série Apocalipse. Apocalipse de Elias. Sequência do Apocalipse de Sofonias. Capítulo 18, 6. A palavra de Adonai revelou-se em mim, filho do homem. Dize a esse povo: por que acumulais pecados sobre pecados? Por que entristecei a Adonai Elohim, que vos criou? Não ameis este mundo nem as coisas que nele existem. A exaltação do mundo pertence ao demônio, e dele também é a sua dissolução. Lembrai-vos do que Adonai Elohim, aquele que tudo criou, é cheio de compaixão para convosco. Ele deseja libertar-nos do cárcere do tempo presente. Muitas vezes o demônio desejou que o sol não mais brilhasse sobre a terra e que a terra não mais produzisse seus frutos. Ele quis, qual chama, devorar os homens, e rugindo caminhava de lá para cá, como um leão, para estraçalhá-los. Por isso, Adonai Elohim, Todo-Poderoso, teve piedade de nós e enviou o seu Filho a este mundo, para que ele nos salvasse da prisão. E quando ele veio a nós, não se revelou da forma de um Melahim ou de um Arque-Melahim, nem de qualquer outra potestade, mas comportou-se muito mais como um homem, para nos redimir. Por isso, meus filhos, sede seus filhos, da mesma forma como ele é vosso Pai. Lembrai-vos de que no céu ele já vos tem preparado tronos e coroas com as seguintes palavras: vós todos que me ouvis, recebei esses tronos e essas coroas. Eis que ele fala, o Adonai: eu inscreverei o meu nome na fronte dos que são meus e assinalarei com o selo na sua mão direita. Então eles não sentirão mais fome e não terão mais sede. Os filhos do pecado, nada poderá contra eles, nem os tronos se lhes oporão. Mas ao contrário, eles caminharão com os Melahims até a minha cidade. Os pecadores, porém, estes ficarão consternados, não passarão pelos tronos. Os tronos se agarrarão e os submeterão a si, porque os Melahims com ele não se aliam, tendo eles se tornado estranhos à sua morada. Ficai atento a vós, sensatos da terra, aos falsos profetas. Ficai atento a eles que serão numerosos no final dos tempos. Eles vos ensinarão doutrinas que não são doutrinas de Elohim e subverterão as leis divinas. Eles que da noite fazem dia, quando dizem o jejum não existe, Elohim não o ordenou, eles se afastam da aliança e privam-se das promessas divinas. Essas, porém, repousam por todos os tempos, ancoradas na Emuná. Não deixeis, portanto, que eles vos corrompam. Lembrai-vos que o Adonai Elohim, que criou os céus, ordenou o jejum para o bem dos homens, em vista de suas paixões e desejos que estão em luta convosco, a fim de que o maligno não vos domine. Um jejum puro eu instituí, disse Adonai. Aquele que jejua não peca. Aquele que jejua sempre não peca nunca. Nele não se encontram nem ciúmes, nem discórdia. Aquele que é puro pode então jejuar. Aquele, porém, que jejua sendo impuro aborrece Adonai e também aos Melahims, e assim reserva sofrimentos para as suas almas, pois acumula sobre si muita ira para o dia da ira. Eu estabeleci um jejum puro para aqueles que possuem um coração puro,
e mãos puras. Ele apaga os pecados, cura as enfermidades, afasta os maus ruás e também tem força junto ao trono de Elohim. Os pecados também serão perdoados pela oração. A oração pura. Quem de vós vai ao campo para tornar-se merecedor de alto apreço pelo seu trabalho sem levar consigo os instrumentos necessários? Quem vai à guerra para lutar sem levar uma couraça? Por acaso aquele que avança sobre ele não o matará? Descumpriu dessa forma os planos de seu rei? Da mesma forma, ninguém deve dirigir-se ao templo com o coração cheio de dúvidas. E aquele que ao orar hesita, procede como um inimigo. E como um inimigo de si próprio. E opõe-se também em desacordo com os Melahims. Guardai-vos, pois, sempre um coração confiante em Adonai, para que tudo possais ver com clareza. Assim, nem os reis assírios, nem o colapso dos céus e da terra, e nem as forças do Hades poderão levar de vencida os meus. Assim diz Adonai. Eles não se abalarão diante de muitas lutas. Se virdes um rei que se levanta ao norte, sabeis que é o rei dos assírios, portanto, o rei da prevaricação. Ele espalhará numerosos conflitos de guerra sobre o Egito. A terra será de golpe mergulhada em gemidos. E raptados serão os vossos filhos, e muitos naqueles dias desejarão a morte. Mas a morte fugirá deles. E então surgirá um rei no ocidente, e ele será chamado Rei da Paz, e ele caminhará sobre o mar como um leão a rugir. E então matará o rei da prevaricação. Também por toda a terra do Egito ele tomará a vingança da guerra e do derramamento de sangue. Ele promoverá a paz a partir do Egito, mas fará um presente enganoso. Dará a paz aos que são santos, dizendo: em nome de Adonai. Em nome dele. O seu nome é absolutamente único. Reestabelecerá a honra dos sacerdotes de Elohim e restaurará os lugares sagrados. Dará presentes simbólicos à casa de Adonai e se afastará das cidades egípcias de maneira astuciosa, sem que estas percebam. Ele contará os lugares sagrados, avaliará as imagens dos ídolos pagãos, contará os seus tesouros e lhes designará sacerdotes. Depois disso, mandará prender os sábios da terra, bem como os grandes, dentre o povo, e os fará transportar à capital, junto ao mar. Naqueles dias, as cidades egípcias estarão em lamento. Já não se ouvirão vozes dos comerciantes nem dos compradores. Dissolver-se-ão os mercados das cidades egípcias e, de repente, os egípcios chorarão e desejarão a morte. Mas a morte fugirá deles, nada mais querendo deles saber. Naqueles dias, eles fugirão para o alto dos rochedos e se atirarão para baixo, exclamando: caiam sobre nós. Mas não hão de morrer. Recrudescerá naqueles dias um tormento diferente sobre a terra. O rei ordenará a captura de todas as mulheres que amamentam e as mandará vir agrilhoadas à sua presença para que deem as tetas aos seus dragões. E que estes suguem todo o sangue dos seus peitos. Depois disso, serão elas entregues às chamas das fornalhas, e qualquer que seja a calamidade das cidades, ele ainda ordenará que sejam capturadas todas as crianças com menos de 12 anos e sejam lançadas às chamas. Então a parteira da região lamentar-se-á junto aos recém-nascidos, erguerá os seus olhos aos céus e pedirá: por que motivo estou aqui ajudando as crianças virem ao mundo? As estéreis e as virgens, porém, se alegrarão, dizendo: agora cabe a nós alegrar-nos, porque não temos filhos, pois nossos filhos estão nos céus. Naqueles dias, levantar-se-ão 3 reis da Pérsia e levarão consigo os judeus aos Egitos e transportá-lo-ão para Jerusalém, e ali os haverão de estabelecer. Sabei então que haverá discordas em Jerusalém, quando vós, os sacerdotes da terra, havereis de rasgar as vossas vestes. Então não demorará
a vir o filho do pecado. E naqueles dias, o sem-lei aparecerá nos lugares sagrados. Naqueles dias, os reis persas fugirão na luta contra os reis assírios. 4 reis lutam contra 3. Durante 3 anos, eles permanecerão naquele lugar até levarem embora o tesouro do templo. Naqueles dias, escorrerá sangue de Cós até Mênfis, e o rio do Egito será atingido de sangue, de sorte que 3 dias não se poderá beber das suas águas. Ai da terra do Egito e de seus habitantes! Naqueles dias levantar-se-á um rei numa cidade chamada Cidade do Sol. Toda a região será assolada e todos fugirão para Mênfis. Os reis da Pérsia no 6º ano utilizar-se-ão de um ardil em Mênfis e matarão o rei da Síria. Os persas tomarão vingança em todo o país, mandando matar todos os pagãos. Mandarão também que se reconstrua o templo sagrado e darão donativos dobrados para a casa de Elohim. Eles dirão: o nome de Adonai é único. Todo o país prestará homenagens aos persas, e aqueles que não perecerem no infortúnio dirão: Adonai nos ouviu e enviou um grande rei para que o país não se torne um deserto. Durante 3 anos e 6 meses, o rei deixará de receber tributos. Todo o país encher-se-á de muitos bens e prosperidade. Então os vivos dirigir-se-ão aos mortos, dizendo: levantai-vos e permanecei conosco nessa tranquilidade. No 4º ano do reinado daquele rei, manifestar-se-á o filho do pecado. E ele dirá: eu sou o ungido, conquanto não seja. Não acrediteis nele. Quando o ungido vier, ele o fará numa forma semelhante a uma pomba, e virá cercado de uma coroa de pombas, e flutuará nas nuvens do céu, precedido do sinal da cruz. Todo mundo presenciará este espetáculo, desde o nascer do sol até o seu ocaso. Assim ele virá, e todos os seus melahims estarão com ele. O filho do pecado procurará então manter-se firme nos lugares sagrados, e dirá ao sol: cai, e ele cairá. E depois dirá: brilha, e ele brilhará. Dirá: escurece, e ele escurecerá. Ele dirá à lua: fica da cor do sangue, e ela obedecerá. Ele caminhará sobre o mar e sobre os rios como se fora em terra firme. Ele fará os coxos andarem e os mudos falarem, fará os cegos verem e purificará os leprosos. Curará os doentes, expulsará os maus espíritos dos possessos. Diante de todos operará muitos sinais e prodígios. Ele realizará as obras que o ungido realizava. Apenas não poderá ressuscitar os mortos. E assim reconhecereis que ele é o filho do pecado, porque sobre a alma ele não tem poder. Eu vos darei os traços para que possais reconhecê-lo. Ele não é muito velho, é bastante jovem, tem pernas finas, na sua testa tem uma mecha de cabelos brancos, e o crânio completamente calvo. E as suas sobrancelhas? As suas sobrancelhas alcançam até as orelhas. No dorso de suas mãos, manchas de lepra. Ele muda de aspecto diante das pessoas que o encaram. Ora é velho, ora volta a ser jovem. Ele se transforma nos seus traços. Não pode mudar os sinais de sua cabeça. Por esse meio podereis reconhecer que ele é o filho do pecado. Então a virgem Tábita ouvirá dizer que o desavergonhado se mostrou nos lugares santos. Ela envolver-se-á num vestido de ápice e segui-lo-á a Judéia, dizendo e maldizendo até Jerusalém: desavergonhado, filho do pecado, inimigo declarado de todos os santos. Então o desavergonhado voltar-se-á cheio de ira contra a virgem, a persegui-la até o ocidente. Chupará seu sangue ao cair da noite e a derramará sobre o templo. Mas este sangue será salvífico para o povo. Ao amanhecer, ela levantar-se-á viva e o maldirá com essas palavras: ó, tu desavergonhado, não tens poder sobre a minha alma, nem sobre o meu corpo. Eu vivo perenentemente no Adonai.
Sobre o templo derramaste o meu sangue, ele serviu de salvação para o povo. Mas eis que Enor e Elias ouvirão dizer que o desavergonhado apareceu nos lugares santos, e então eles descerão dos céus para lutar contra ele, e assim falarão: não tens nenhuma vergonha de insinuar-te junto aos santos? És para eles irredutivelmente um estranho. Tu te tornaste um inimigo dos habitantes do céu, inimigo também dos habitantes da terra. Foste inimigo dos tronos, foste inimigo dos Melahims. És o tempo todo um estranho. Tu te precipitastes do céu como a estrela da manhã. Tu te transformaste, mas a tua substância inimiga depunha contra ti. Não tens nem um pouco de vergonha de te aproximar de Elohim, sendo tu um demônio. Ao ouvir isso, o desavergonhado se enfurecerá e entrará em luta com eles na praça da grande cidade durante 7 dias. Mortos, eles jazerão 3 dias e meio na praça, à vista de todo o povo. Mas no 4º dia, eles se levantarão e voltarão a admoestá-lo. O grande impudente, filho do pecado, não tens o menor pejo de desencaminhar o povo de Elohim? Tu que por ele nada sofreste? Não sabes que nós vivemos no Adonai para te contradizer sempre que disseres eu os venci? Nós nos desvestiremos da carne corporal e haveremos de matar-te. Tu, porém, naquele dia não conseguirás abrir a boca para falar, pois nós somos constantemente fortes em Adonai. Tu, porém, és inimigo de Adonai Elohim. O desavergonhado ouvirá isso e encher-se-á de rancor, e voltará a bater-se contra eles. A cidade inteira estará presente e assistirá. Mas eles, naquele dia, proferirão exclamações de júbilo aos céus e resplandecerão sob a vista de todo o povo e de todo o mundo. E o filho do pecado, não conseguirá eliminá-los. Ele se enfurecerá com o país e procurará infligir danos ao povo, e assim perseguirá todos os santos que, juntamente com os sacerdotes do país, serão acorrentados e arrastados para longe. Ele os matará, e os seus olhos serão perfurados com pontas de ferro. O couro de suas cabeças será arrancadas, e arrancadas serão as suas unhas, uma por uma. Derramará nos seus narizes lixívia e vinagre. Aqueles, porém, que não se sujeitarem a suportar as torturas do rei, fugirão com seu ouro para a beira dos rios e dirão: transportar-nos para o deserto. E então, como que entorpecidos, eles adormecerão. Hashem acolherá junto de si os seus espíritos e as suas almas, e as suas carnes se converterão em pedras, e num animal o devorará. Até o último dia da prestação final de contas, eles haverão de ressuscitar e encontrar um lugar de repouso, mas não no reino do ungido, como aqueles que suportarem até o fim. Sobre esses dirá Adonai: eu os farei sentarem à minha direita. Eles serão agraciados ante os outros. Eles vencerão o filho do pecado, presenciarão a dissolução dos céus e da terra, e receberão os tronos e as coroas com grande esplendor. Naqueles dias serão escolhidos 60 justos para armar-se, e eles armar-se-ão da couraça de Elohim, e se apressarão a ir a Jerusalém, a fim de lutar contra o desavergonhado, dizendo: tu praticaste todas as grandes obras que um dia foram realizadas pelos profetas, mas os mortos tu não pudestes ressuscitar. Porquanto sobre as almas não tem poder algum, por isso é que reconhecemos em ti, ó filho do pecado. O desavergonhado ouvirá isso, encher-se-á de furor e ordenará que se ateie fogo nos altares, e que os justos sejam manietados e lançados sobre eles para que ardam. Naquele dia, o coração de muitos se revoltará contra ele. Acudirão à sua presença, exclamando: este não é ungido, pois o ungido não mata os justos e nem persegue os amantes da verdade.
Não procura ele muito mais convencê-los com sinais e obras prodigiosas? Naquele dia, o ungido terá compaixão dos céus, e dos céus enviará os seus melahins, e estes serão um número de 64.000, e cada um deles terá 6 asas. A voz deles fará estremecer os céus e a terra ao entoarem um cântico de louvor. E todos aqueles em cuja fronte está escrito o nome do ungido, em cujas mãos está impresso o seu sinal, tanto grande quanto pequeno, serão recebidos sobre as suas asas e subtraídos à cólera dele. Então Gavriel e Uriel formarão uma coluna de luz e irão à frente deles pela terra santa, e os farão comer da árvore da vida, e os cobrirão de vestes brancas. Os melahins os protegerão, não sofrerão sede, nem passarão fome, nem poderá o filho do pecado ter qualquer poder sobre eles. Naqueles dias a terra haverá de tremer, e o sol escurecerá. Então a paz e o espírito serão eliminados da terra. As árvores são arrancadas e cairão. Os animais selvagens morrerão em pânico, e assim também os animais domésticos. Os pássaros cairão mortos no chão. A terra ficará completamente seca e também secarão as águas do mar. Os pecadores sobre a terra suspirarão, dizendo: o que nos fizeste, ó tu, filho do pecado? Tu que dizias, eu sou ungido, quando na verdade és o filho do pecado. A ti mesmo não podes salvar, quanto menos a nós. Na nossa presença operastes falsos milagres, a ponto de haver-nos afastado do ungido que nos criou. Ai de nós que te seguimos, ficaremos agora mergulhados na indigência e na fome. Onde está agora a presença de um justo a quem possamos recorrer? Onde está quem nos instrui para que possamos invocá-lo? Agora seremos esmagados pela ira, pois acreditamos no desobediente contra Elohim. Fomos aos lugares mais fundos do mar, mas não encontramos água. Cavamos o leito dos rios até 16 côvados, e igualmente não encontramos água. Diante disso, desavergonhado naquele dia cairá em gemidos, dizendo: ai de mim, que o meu tempo esgotou-se. Eu dizia, o meu tempo não haveria de passar. Agora os meus anos passaram a ser meses, e os meus dias voam como grânulos fugidios de poeira. Agora encaminhamo convosco para a perdição. Voai imediatamente para o deserto, agarrai os ladrões, matai-os, trazei-os para cá, os santos. Por amor a eles a terra produza frutos. Por amor a eles volte também o sol a brilhar sobre a terra. Por amor a eles torne o orvalho a descer sobre a terra. Os pecadores então cairão no choro, dizendo: tu nos afastastes de Elohim. Se tens a capacidade, levanta-te e persegue-os. Então ele apanhará suas asas de fogo e voará na perseguição dos santos, lutará com eles mais uma vez. Os melahins ouvirão a batalha e ocorrerão do alto e atacarão com muitas espadas. Naqueles dias Adonai, ao ouvir o tumulto, ordenará os céus e a terra com grande ira que se incendeiem. E as chamas levantar-se-ão da terra a 72 côvados de altura, e consumirão os pecadores e os demônios, como se fossem caniços. Naquele dia haverá um julgamento justo. As montanhas e a terra responderão por si. Os maus dirão: ouvistes hoje a voz de algum homem que não chegou ao julgamento do filho de Elohim? Os pecados de cada um comparecerão à sua presença, da forma e no lugar em que foram cometidos, tanto os pecados diurnos quanto os noturnos. Entretanto, os justos observarão os ímpios, que serão castigados, vendo-os reunidos aqueles que outrora perseguiram, e aqueles que outrora os entregaram à morte. Os pecadores, por sua vez, ficarão olhando os lugares reservados aos justos, e onde lhes será concedida a recompensa. Naquele dia, concedido aos justos aquilo que tanto suplicaram. Naquele dia, Adonai julgará os céus e a terra. Julgará aqueles que nos céus e na terra já se foram. Julgará também os pastores do povo e os interrogará sobre o rebanho. Este ser-lhe-á entregue sem exceções. Então descerão Enoque e Elias, desvestir-se-ão de carne do mundo e cobrir-se-ão das vestes do roar.
E então eles perseguirão o filho do pecado e o matarão, sem que ele possa abrir a boca. Naquele dia, ele será aniquilado na presença dele, diluir-se-á como um gelo ao fogo. Ele será esmagado como um dragão, sem que possa dar um suspiro, e dir-se-lhe-á: passado é o seu tempo. Serás agora eliminado, juntamente com aqueles que em ti acreditaram. E serão arremessados nas profundezas do abismo, e este desmoronará sobre ele. Naquele dia, virá o ungido, o rei, procedente do céu, junto com todos os santos, e ateará fogo à terra, e o fogo permanecerá sobre ela por 1000 anos. Por ter sido ela dominada por pecadores, ele criará um novo céu e uma nova terra, onde não existirá mais nenhum demônio. Então, ele reinará com os santos sobre todos eles, enquanto sobe e enquanto desce. E os santos? Os santos também estarão o tempo todo com os Melahins e com o ungido durante 1000 anos.